Hoje do meu lado, José Aparecido Ramos. O José Ramos, para nós que somos amigos, o Zezinho Ramos, de quanto tempo, né, Zé Ramos? Exatamente. Obrigado por ter vindo no Vídeo Estúdio. Prazer é meu, eu dei um abraço a você, a todos que nos assistem. Prazer pela primeira vez participar desse programa, espero que não seja a última. Não, mesmo porque os assuntos vão se renovando, né, Zé? Vão se renovando, né? E bom a gente poder, de repente, dar uma parada na rotina do dia a dia e poder sentar, mesmo que seja nesse estúdio móvel, para bater um papo sobre as coisas que acontecem na nossa empresa, na nossa vida, na nossa cidade, né? Zé Ramos, conta pra mim uma coisa. Você nasceu em Palmeiral, né? Aliás, que é um celeiro de grandes artistas. Tem o Miguelzinho, Antônio Carlos Pereira, você, que eu me lembro, né? Você nasceu lá, não foi, Zé Ramos? Em 1968, abril de 68, eu nasci em Palmeiral, pelas mãos de uma parteira. Na realidade, a minha família morava numa fazenda próxima a Palmeiral. É igual o Miguelzinho, então. Fazenda São Carlos, que a minha família morava. E aí, pra ganhar neném, tinha que ir para Palmeiral, né? O local mais próximo. Inclusive, no meu nascimento, aconteceu um fato inusitado, porque minha mãe conta que eu passei da hora de nascer, e naquela época não tinha médico, não tinha nada. Foi um sofrimento terrível meu parto. Era muito difícil na época, né? Era muito difícil. Principalmente quem morava na zona rural. Em Palmeiral não tem hospital, não tem nada, né? Era época de parteira, não tinha médico, não tinha assistência nenhuma. Eu passei da hora de nascer, tanto que quando eles foram fazer o parto lá em que eu nasci, já me deram como morto praticamente. Que isso, Zé? Me deram como morto, colocaram lá e disseram assim, vamos cuidar da mãe, porque a criança, infelizmente, não tem jeito. Deram como morto porque eu passei da hora de nascer. Mas aí, cuidaram da minha mãe, de repente eu comecei a chorar. Aí a minha mãe considerou aquilo como se fosse um milagre. E a minha mãe é muito religiosa, muito devota de Nossa Senhora Aparecida. Por isso que eu tenho Aparecido no nome. Ela fez o Ramos? O Ramos, porque era um domingo de Ramos. Era um domingo de Ramos, não é isso? Era um domingo de Ramos. Eu fiquei sabendo dessa história. A minha família toda é Silva, só eu que sou Ramos, porque esse fato aconteceu num domingo de Ramos. Aí a minha mãe, graças a Nossa Senhora Aparecida, graças à fé da minha mãe, da minha família. Ramos. Exatamente. Que bacana, viu? Ela fez a promessa e eu paguei. Não, mas... com orgulho, né? Com orgulho, porque bacana. Eu também sou devoto de Nossa Senhora Aparecida, né? Cresci vendo a minha mãe indo a Aparecida do Norte e tudo mais. Parece que você já até morou em Aparecida um período da sua vida? Eu morei durante, eu acho que 6 ou 8 meses mais ou menos. Eu trabalhei numa obra com um tio meu. Sim. E a gente morava num hotel lá. Eu era ajudante de armador de ferragem. Esse meu tio era armador, ele trabalhava com armador, ele era armador. E ele pegou um hotel para construir lá, me levou como ajudante dele. Então você eu trabalhei tinha quantos anos nessa época? Eu tinha 14 para 15 anos. Era realmente, Zé, demais. Eu considero que você realmente é um milagre, né, Zé? Se eu não existisse, tinha que me inventar, né? Você quer ver outro milagre, gente? O fato do José Aparecido Ramos é o fato dele ter esse dom. É um dom que poucas pessoas têm e que ele faz com tanta... com tanto diferencial, que é o dom da comunicação. Como é que você foi parar na comunicação, Zé? Eu sei que você começou pela Rádio Cultura, mas não foi ali que você começou a história. Eu desde a época da escola já destacava nas apresentações da escola. Então havia concurso de crônicas e poesias, eu apresentava, tinha que ler alguma coisa na frente, o pessoal pedia para eu ler, o pessoal já falava, você tem jeito. No tiro de guerra eu destacava, eu imitava o sargento, imitava o tenente lá na época, o subtenente na época. Sou pena de ser desligado e tudo? Não, uma vez ele me pegou imitando, sabe? Eu imitava o sargento Nelson. Que legal. O sargento Nelson era bravo, rapaz, dava castigo pra gente, ele virava as costas, ele tinha uns trejeitos que ele fazia com a mão, assim, umas coisas. E eu imitava ele, um dia ele me pegou no fraga, aí me deu castigo, mandou pagar canguru, você tinha que pular lá. Naquela época podia, né? Paga 20. Paga 20. Hoje não pode mais, né? Não tem mais esse castigo no TG? Parece que não tem mais, né? Não tem, porque senão os direitos humanos vai lá e fala assim, na minha época tinha, eu paguei. Humilhação, não sei o que tem. Aí, mas ele gostava de mim, o sargento Nelson. No tiro de guerra também eu destacava, eu lia, fazia as apresentações lá. E eu trabalhava com artesanato nessa época. Eu fazia bolsa, cinto, carteira, eu trabalhava numa loja ali na Praça Pedro Sanches e trabalhava ouvindo rádio. Então eu sonhava em trabalhar no rádio. Aí até que comecei a fazer teste. Era um sonho. Fiz teste na Libertas, fiz teste na Rádio Difusora e depois fiz teste na Rádio Cultura. Comecei na Cultura, trabalhei quase 18 anos na Rádio Cultura. Lembra o período da Rádio Cultura para nós aí, Zé Ramos?
Quando você tocava música, É, lia na Rádio- cartas. Na Rádio Cultura eu fazia um programa às 8 horas que chamava A Voz do Coração, que eu lia cartas de amor. E às 10 horas, assim, nossa, naquela época a audiência é estrondosa. Tinha o quadro Um Pedaço de Sua Vida. Então Eu lia as lembro histórias. disso, Zé. Eu lia as histórias do quadro Um Pedaço de Sua Vida, interpretava as histórias e tal. E aquilo lá era um marco do rádio, né? Que desde a época do Antônio Carlos, do Eduardo Paiva, do Afonso Celso, depois eu herdei esse quadro do programa que fazia um sucesso tremendo. E na rádio eu fiquei quase 18 anos. Durante um bom tempo eu trabalhava de manhã na rádio e à tarde na TV Postos, né? Zé, mas você tinha um jargão muito interessante na Rádio Cultura que todo mundo falava. Como é que é? Só não ouve a Rádio Cultura, quem não tem rádio não tem vizinho. Ficou marcado, né? Eu falava isso e no final eu falava, no final também eu falava uma frase que eu sempre gostava de falar, o pessoal gostava de, até hoje me encontro e falo: amanhã, se eu acordar, Deus estará comigo. Se eu não acordar, eu estarei com Deus. E da onde saiu essa frase? Essa frase, sabe quem me deu essa frase de presente? Carlão do Circo. Olha. Que apresentava o Domingo Feliz na TV Carlos Postos. Graminho. Luiz Carlos Cardoso Graminho, Carlão do Circo. Ele falava né? Era um presente. Ele falava essa frase nas apresentações que ele fazia no circo, na época dele de comunicador, na época de juventude dele, ele falava essa frase. E um dia ele falou pra mim: ó, se você quiser usar, pode usar, que ninguém mais usa. É de domínio público também, ficou de domínio público, aí eu comecei a usar e não parei mais. Pois é, são duas frases, dois jargões que marcaram muito, assim, a personalidade e a carreira do José Ramos como radialista. E daí, Zé Ramos, para você ir para a TV Postos, como é que foi? Como é que surgiu isso? Foi em 92 na campanha do candidato Luiz Antônio Batista a prefeito de Poços. Eu era o locutor do rádio da campanha dele. Sei. E aí precisei gravar um texto na TV Poços. Aí fui gravar o texto para a TV Poços no estúdio do Lourinho. Sei. O Lourinho me viu gravando e achou que eu tinha um certo dom, que eu poderia trabalhar na TV. E o Lourinho me apresentou o diretor da TV Postos na época, que era o Oswaldo Navarro. Sei. Aí ele me viu, conversou comigo e me deu a oportunidade de aprender a trabalhar. E eu aprendi com os repórteres que estavam lá na época. Então você entrou na TV Postos como repórter? Entrei como repórter, aprendendo a função de repórter. Entrei como um aprendiz. E você já fez produção? Aí eu entrei como repórter, fiquei uns mais de 10 anos como repórter, mas nesse período aí, TV Postos é um aprendizado enorme que a gente tem ali dentro, né? A TV Postos é igual ao circo. E todas as empresas pequenas são assim. Você nunca faz só uma função. Você tá ali, tá na chuva para se queimar, como diria o Vicente Mateus, né? Tá certo. Então você tá ali, você é repórter, mas você tem que fazer produção. Aí surge um comercial para gravar, você já tá ali, você já grava também. O apresentador fica doente ou tira férias, você o substitui. Então isso aí é um aprendizado enorme, porque você vai aprendendo a fazer todas as funções, né? Foi daí que eu fui aprendendo a escrever o jornal, a fazer reportagem, a produzir uma pauta, a ler um comercial. Já fazia isso, mas aperfeiçoei. E até chegar apresentador do jornal e tudo mais. Hoje mudou um pouco a tecnologia, inclusive, né, Zé Ramos? Com relação à edição, com relação até escrever, que antigamente era muito mais difícil. Hoje você tem a pauta pronta. Aliás, nem circula mais papel na redação. O papel é tudo eletrônico, né? Às vezes a gente imprime o jornal que a gente lê só por garantia, né? Porque às vezes o equipamento eletrônico pode dar uma pane, isso acontece, a gente já vê isso em vários momentos, até em rede nacional, até né? por vírus mesmo, né? Às vezes dá uma pane ali, você tem o texto no papel, mas por garantia. Mas o papel ainda dá aquela segurança, né? Dificilmente você vai ler no papel, só se der um problema no teleprompter lá, né? Mas você já leu o teleprompter no papel lá na câmera, lá na frente, fizeram um buraco. Quando eu comecei na TV, a gente escrevia o jornal em máquina de escrever, e era uma máquina diferenciada, ela tinha uma letra maior do que as outras comuns. Uma letra mais quadrada, né? Uma letra maior, você escrevia tudo em maiúsculo, pra letra ficar maior mesmo. E até hoje você escreve maiúsculo por conta desse hábito, né? No jornalismo o pessoal costuma mesmo escrever com maiúsculo por causa disso mesmo, pra enxergar melhor, porque se você precisar ler no papel, a letra tá maior, né? E na época a gente escrevia a máquina, não tinha teleprompter, a gente fazia um buraco, colocava lá em cima da lente da câmera e lia no papelzinho. Porque não existia teleprompter. Olha o tempo, eu entrei na campanha do Luiz Antônio Batista para prefeito. A leitura no papel foi até a campanha do Geraldo Tadeu
quando ele foi candidato a prefeito. Isso que o Zé Ramos está falando é uma verdade pelo seguinte, porque a TV Poços, vamos dar o exemplo da TV Poços, ela trabalhava com equipamentos rudimentares e por muito tempo, até chegar no ponto da informática, na época de uma, vamos dizer assim, de uma tecnologia mais moderna, demorou um pouco mais. Daí pra frente subiu de uma vez só. E não foi só pra TV Poços, para todas as emissoras foi assim. E hoje a tecnologia que a emissora aplica é a mesma das emissoras de rede nacional. A tecnologia nivelou basicamente, não foi isso? Quem chega hoje pega um mercado mais preparado, né? Na nossa época a gente foi pioneiro, né? A nossa equipe na época era desbravadora, o pessoal não sabia como fazer o link ao vivo, tinha dificuldade, né? As edições mesmo das reportagens eram difíceis de serem feitas e tal. Então a gente acabou desbravando isso e hoje a gente acaba sendo uma referência. Por isso até nós passamos a ser referência e para emissoras novas que vão surgindo. Mas eu lembro de uma coisa que você falava pra gente, Zé Ramos, pra gente, que eu falo assim, pro pessoal da técnica da TV. Não adianta vocês ir lá na feira Broadcasting Cable lá em São Paulo, se ele falava assim, pra ver com os olhos e lamber com a testa. Era muito caro os equipamentos. É demais, a câmera custava $45 mil, era muito acima da nossa realidade. Hoje em dia você tem equipamento mais acessíveis, preços mais de acessíveis boa qualidade, e de boa qualidade. Essa câmera mesmo que nós estamos gravando aqui é uma tecnologia moderna que nos permite estar gravando, andando por aí com a qualidade e alta definição. E não é tão caro assim, né? Não, é quase nada, né? Mas Zé Ramos, mas assim, eu tenho uma verdadeira admiração pela sua trajetória de vida e um verdadeiro respeito pelo seu trabalho e pelo seu currículo. Afinal de contas, você, antes de tudo, é uma pessoa vitoriosa, porque chegar onde você chegou, e aqui eu abro parênteses para dizer o seguinte: o José Ramos é o melhor jornalista que eu conheço, independente de reconhecer o trabalho dos outros jornalistas, mas o Zé Ramos é uma referência como jornalista. E ele é o redator-chefe da TV Poços. A gente aprende a cada dia, tem muito que aprender ainda, né? É um trabalho que a gente faz em equipe, né? Graças a Deus a gente tem uma equipe muito boa. Por ali passaram muitas pessoas e a gente ainda tem uma equipe boa que trabalha ali no dia a dia. Quantas pessoas você formou, Zé Ramos? Muita gente passou por ali na nossa mão, né? Na nossa, né? Na minha e na tua. E você sabe, Zé Ramos, que essa conversa nossa, é lógico, nós não estamos conversando só entre nós dois aqui, tem milhares de pessoas, milhões de pessoas, vamos dizer assim, nos assistindo. Mas assim, tem muitas pessoas que gostariam de saber da sua vida, do jeito que você é. Porque afinal de contas, quando o José Ramos senta na bancada lá do Telefaz para apresentar, ele não tem oportunidade de falar sobre isso. E eu vou aproveitar esse momento para fazer uma pegadinha aqui com o Zé Ramos, tá? Aquele programa de rádio que você fazia na Rádio Cultura não é um modelo obsoleto. Eu só quero deixar o Zé Ramos à vontade. Se amanhã, se você quiser um espaço e você achar que deve ter esse espaço televisivo, né? Vamos voltar com esse projeto pro ar. O Zé Ramos talvez lê carta de telespectador. Carta não, e-mails, não é hoje? Hoje WhatsApp. Seria e-mails, né? Na época era cartinha. Facebook. Eu passava um aperto danado para entender a letra das pessoas. Imagino. Não era fácil. A maioria de pessoas simples, que às vezes não tinha muito estudo, ou a caligrafia não era muito boa, né, Zé Ramos? Tinha que interpretar às vezes? Tinha que interpretar. Não, aí às vezes a pessoa contava a história, mas de uma maneira básica, simples, né? Mas aí você floreava, você dava um brilho a mais naquela história, né? Não inventava, mas também não deixava de dar um toque especial ali naquele que estava no papel para ficar uma história bonita. Você colocava a sua personalidade ali. Eu colocava a personalidade ali. Era como se eu estivesse interpretando falando em nome da pessoa. Como se eu fosse a pessoa. Então, fica aí o convite. Fica aí a ideia. Eu já vi algumas coisas parecidas, assim. Eu acho que no programa do Ratinho já vi alguma coisa desse tipo aí. Você sabe que eu já vi também? Alguma coisa desse tipo, né? Na televisão teria que ter uma produção em cima das histórias, né? Mas é uma coisa a se pensar assim. Sim, uma coisa a se pensar assim. Zé Ramos, mas eu vou te falar uma coisa. Quando a gente olha para trás, no seu caso, por exemplo, e vê uma estrada já percorrida, né? Uma história a ser contada, um currículo bem sedimentado, o que vai na cabeça do José Ramos? O que pensa? Dever cumprido, missão cumprido. Você fala uma coisa interessante. Você sabe, aprendeu muito, mas tem muito a aprender ainda. Mas o que vai na cabeça do José Ramos? Então vai essa lição de humildade mesmo, que a gente nunca sabe tudo, a gente está sempre aprendendo. A gente aprende com um companheiro ali no dia a dia, aprende com
diretor da empresa, aprende com um amigo ali que trabalha com você troca sempre. De experiências, troca né? experiência com as pessoas, aprende com o telespectador, que às vezes nos faz uma crítica e essa crítica nos faz crescer, né? Porque nem tudo são flores. Hoje em dia, a maioria das nossas reportagens hoje, elas são publicadas no Facebook. O Facebook, ele te dá esse feedback da pessoa comentar o seu trabalho ali, o trabalho da reportagem que é exibido. Então, nem sempre a gente acerta. Às vezes a gente recebe algumas críticas. Quando as críticas são construtivas, são feitas com o intuito de elevar a qualidade do trabalho, você recebe bem essas críticas, absorve bem, procura colocar em prática para não errar a mesma coisa na próxima, e assim você vai melhorando a cada dia. Cada dia, né? Um dia diferente. Então, esse feedback que as redes sociais nos dá hoje em dia é importante, sim. Apesar de que a gente recebe muitas críticas ali que você vê que não tem fundamento nenhum, são críticas de pessoas maldosas que você simplesmente ignora, deixa pra lá. Sim. Agora, quando a crítica é bem feita, é bem construtiva, é bem fundamentada, você tem que absorver aquilo que foi falado e procurar melhorar. Então a gente vai procurando interpretar isso, e vai procurando melhorar a cada dia para fazer um trabalho cada vez melhor, que se não der para agradar todo mundo, que é impossível, mas que agrade pelo menos a maioria das pessoas. Esse que é o nosso objetivo, procurar fazer o melhor de maneira simples, mas bem profissional, dando oportunidade para as pessoas que não têm voz se manifestarem através do nosso trabalho, serem ouvidas, ajudando, né? As pessoas que precisam da nossa ajuda. Isso aí que nos faz felizes, né? Da gente saber que a gente... Realização do dever cumprido, né, Zé Ramos? Mesmo que de uma forma simples, de uma forma rudimentar às vezes, mas estamos ali fazendo o nosso papel na sociedade, né? E aí quando a gente recebe o reconhecimento das pessoas, através da audiência, através do patrocínio, através do incentivo, nos dá força para continuar cada vez mais seguindo o nosso trajeto. A gente vai errar, vai acertar, mas sempre trabalhando com o objetivo de procurar fazer o certo na maioria das vezes. Como o formato do nosso programa é ter um tempo um pouco mais curto, mesmo porque também para não ficar tão cansativo, né? E conforme o Zé Ramos falou no começo da nossa entrevista, haverão outras oportunidades até para a gente complementar essa rica história do José Ramos. Lógico, nós estamos abordando um pouco do seu currículo, né? Da sua experiência de vida. Só queria finalizar dizendo que o Zé Ramos é uma pessoa muito importante, principalmente na época de eleições municipais, das quais a TV Pós faz o debate, e ele com tanto profissionalismo sempre conduz muito bem. Zé Ramos, e não só por isso, mas pela condução da redação jornalística da TV Pós, pela personalidade dele, colocada na personalidade da emissora, por todos esses anos de dedicação à emissora, viu, Zé Ramos? Eu só tenho uma coisa para te dizer. Muito obrigado, Deus te proteja, e que você tem muito mais alguns anos de vida aí conosco, trabalhando junto, e principalmente, viu, Zé Ramos, levando a todos os telespectadores e amigos da TV Pós a sua personalidade, sempre certa, correta. Deus te pague. Obrigado pela tua visão. Obrigado a você. E obrigado pela entrevista. Beleza, um abraço a você, um abraço a todos e até a próxima. É isso aí. O Via Estúdio volta na semana que vem. Até lá.